Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais realidade em sua vida. A fé cristã é uma caminhada, é uma jornada. Cada dia com Jesus é melhor do que o anterior. É como se você fosse numa estrada e tivesse uma curva. Você caminha esse dia, mas quando você entra naquela curva, o cenário muda, não é assim? Pode ser tão diferente. Assim também é a vida. Sabe, algumas vezes você pode passar por altos, desce, baixo, parece situações assim tão difíceis. Mas Jesus Cristo mesmo disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é você não chutar o balde. Ter bom ânimo é você não permitir que você fosse destruído pela autocomiseração. Ter bom ânimo é criar novamente a vida, o sorriso, o choro. Pode durar uma noite, nós choramos. Vai ficar chorando toda noite? Não. O choro pode durar uma noite, mas termina. A alegria vem ao amanhecer. Sabe, todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Houve na Bíblia a história de um homem que nos ensina isso. Antes do livro dos Salmos, tem o livro de Jó. E Jó, a história dele é como se fosse a história, só que num nível superlativo muito alto. Ele experimentou tantos dissabores, tantas perdas, tanto sofrimento, tantas lágrimas. Seu próprio corpo murchou, secou, exalava mau cheiro, era cheio de pus. E um dia até a mulher dele olhou para ele e disse, Jó, você ainda teme a Deus? Jó, olha o seu estado, olha a sua miséria, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. O corpo de Jó podia estar apodrecido, exalando mau cheiro, fedendo, mas seu espírito não. E ele disse, mulher, você fala como uma louca. E ele sabia tudo que tinha perdido. E ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando você chega na última página do livro de Jó, é o capítulo 42, e ele faz uma oração. E percebe que tudo muda. E eu quero ler essa oração para você. Jó 42, verso 1 até o verso 6. Diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Ele orando. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Toda essa situação que Jó experimentou, mil dificuldades as mais terríveis, tudo isso o levou para mais perto do Pai. O apóstolo Paulo descreve dizendo assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele dizia agora no final, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença entre alguém conhecer a Deus só de ouvir falar, conhecer a Deus só pelo catecismo, conhecer a Deus só como doutrina. Mas a fé cristã não é um catecismo, a fé cristã não é uma doutrina, é um relacionamento. E é um relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas têm tanta dificuldade, porque ele só conhece doutrina, ele só conhece a letra seca, a letra mata, mas é o Espírito
Espírito que vivifica, a realidade das promessas. Fé é você crer que Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu na sua palavra. Isso que é fé. Fé é você chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Fé é você chamar para a sua própria vida as promessas que Ele tem para você. Foi por isso que Jó, no final, ele podia dizer: eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, só de ouvir, só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. Em outras palavras, é relacionamento. É relacionamento. Uma coisa é você apenas conhecer, de ouvir falar. A outra coisa é de você poder experimentar na sua própria vida a intervenção do Senhor. É quando você lê o capítulo 42 todinho de Jó, tudo aquilo que ele perdeu veio em dobro. Tudo, mas tudo mesmo, veio em dobro, em dobro. Ele viveu muitos anos e viveu aquilo que Deus sonhou para ele. No meio do caminho, ele podia ter chutado o balde, desanimado, a incredulidade podia ter assolado, destruído, mas na vida é tudo como termina, é que se conta. A última página de Jó, quando você lê, você fica tão admirado de ver o trato de Deus, naquele momento que ele experimentou situações assim, tão terríveis, mas no final o sol continuava brilhando. A graça do Pai foi tão abundante, tudo voltou para ele, porque ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu uma coisa, sua fé. Ele não perdeu o relacionamento com Deus. Ao ponto dele haver dito, naquela hora, quando a mulher disse para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ele olha para sua mulher e diz: mulher, você está falando como uma louca. Receberia eu de Deus apenas isso e aquilo outro? E ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero discutir com Deus. Eu sei que Deus sempre tem o melhor para a minha vida. E Ele descansa. E Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu queria estar aí bem pertinho de você, para nós conversarmos um pouco. Mas sobre isso que você acabou de ouvir. Mas eu não consigo estar com tanta gente ao mesmo tempo. Então ligue para nós, 3429-9550. Queremos conversar, queremos orar com você, queremos trazer os princípios da palavra do Pai para a sua vida. Você que está fora de Belo Horizonte, então você tem que colocar 31-3429-9550. Vamos conversar, vamos orar, e eu quero ver a graça do Pai tão abundante sobre você. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero retornar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.